todos, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Bom, nós vamos continuar respondendo as perguntas que têm sido postadas no foradocorpo.com e, aliás, já até adianto para você, né, que se você quiser colocar alguma pergunta, é só entrar foradocorpo.com, você dá uma olhadinha se não tem uma pergunta que seria igual a essa que você quer fazer. Se tiver, você vota nela, se não, você acrescenta uma nova questão que você queira saber, tá bom? E aí a gente pega essas perguntas e elas são respondidas por mim, né? E conforme elas são respondidas, a gente elas vão saindo, né, desse ranking, né, de trabalho. Bom, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com e nós temos também no Facebook o Amigos do SEC que você pode participar, tá ok? A primeira pergunta que eu vou responder, eu inclusive já comecei a responder ela num outro programa, né? E é assim, a pessoa diz que ela viu o vídeo, no vídeo que a gente tem, nós temos vários aprenda, né? Aprenda sobre relacionamento, aprenda sobre sexualidade, aprenda. Então você pode procurar lá que vai ser bom. E ele assistiu, né, naquela série que a gente coloca Aprenda a Sexualidade Saudável, dia 4, eu falo sobre masturbação, né? E ele disse que ele não conseguiu compreender como é possível olhar uma foto ou ver um filme, né, um vídeo de alguém e você, quando a pessoa se masturba, olhando, né, a foto ou o vídeo, ela está sugando as energias daquele que está no vídeo, né? Ela falou, não entendo como é que isso pode acontecer. E depois ele pergunta como eu descobri isso, né? Depois ele agradece aqui, e no final das contas, quem agradece sou eu, né? Isso é um trabalho de todos nós. Bom, veja, é que a gente está, quando a gente fala de evocação, né, nós falamos sempre de rituais. Nós nunca achamos que o desejo exercido por um pensamento, né, por uma frequência de pensamento rotineira, ela possa se tornar um puxador das energias do objeto do nosso desejo. A gente nunca vê isso, né, que a gente possa tomar a energia do outro. Mas você vai observar que, por exemplo, você já deve ter visto aquelas pessoas que falam demais, né? Que você vai conversar com a pessoa e a pessoa começa a falar e não para nunca mais. E a gente vai ficando cansado, vai bocejando, vai ficando fraco, né? Não tem essa coisa? Vai ficando fraco, caramba, eu estou muito fraco, né? E, na verdade, é por conta de a pessoa estar tomando as energias, né? Isso é um processo natural, né, de pegar a energia, de evocar alguém, né? A evocação é para trazer, de alguma forma, aquilo que você deseja para você. E no caso aí da pessoa que fala muito, seriam as energias dela. Isso é um processo que a pessoa nem nota, né? Às vezes a gente fala, nossa, quando eu converso com você eu fico muito cansado, né? Mas a pessoa que fala, ela não tem a noção do conhecimento global que proporciona isso. É como a saudade, né? Você tem saudade de alguém e fica, eu quero ver você, e você está evocando a pessoa, né? E a gente acha isso muito bom, porque nós não temos conhecimento suficiente para discernir aquilo que pode prejudicar ou não, né? A gente só entende até um determinado ponto. Quando a gente está falando de masturbação, que foi o tema que eu abordei nesse vídeo, né, no Aprenda Sexualidade Saudável, dia 4, é exatamente porque quando a pessoa se masturba e ela tem o objeto da masturbação, que pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa qualquer, né, pode ser um grupo, né, você está vendo um vídeo, então você vê um vídeo pornográfico, você está vendo aquela coisa toda, e aí você está usando isso como um elemento para te dar satisfação. É óbvio que você fica envolvido nessas energias. Não dá para alguém se masturbar, né, não pensando em nada. De alguma coisa você está pensando, né? E
para poder te dar o estímulo, né, que nós trabalhamos nesse momento com o nosso chakra básico, para que ele atinja a aceleração máxima e você possa ter um orgasmo ou uma ejaculação, né? Então, só que, é assim, esse processo você já está se acoplando nessa pessoa ou nesse grupo de pessoas, não importa, né? E é uma coisa muito séria, porque nós não temos noção de como a gente faz essa pegada, né? Agora, pensa numa coisa, vamos pensar num artista qualquer, numa mulher, né? Uma mulher que aparece como um modelo e que mostra muito corpo. Quantas pessoas não utilizam essa figura para sua própria satisfação individual, né? Você imagina uma pessoa se masturbando é uma coisa, mas se você tiver 1000, né, e se essas pessoas, e tem horários também, né, de repente num determinado horário as pessoas começam a fazer essa atividade e aí são muitas pessoas. Aquele que é o objeto, ele acaba tendo até depressões, né? A pessoa entra no processo depressivo, ela não tem noção, tá? A pessoa não tem noção realmente, porque ela está no momento da vida dela, no momento de euforia, no momento de juventude, às vezes, né? E ela não sabe que ela está provocando, né, a evocação das pessoas que estão à volta dela. Pode ser um homem ou pode ser uma mulher, ou podem ser essas coisas que você coloca aqui, né, que, por exemplo, filmes pornográficos, você vê aquilo, que é uma coisa assim bem muito mais, é um treinamento, né? Tem coisas que são feitas nesses filmes que não tem nada a ver. E eu penso também que a gente utilizar esse tipo de coisa para se motivar a ter sexo é porque a gente está trabalhando nos chakras mais baixos. Não existe afetividade, carinho, né? O carinho de você estar com uma pessoa, de você participar com ela da vida, de inúmeras coisas. A gente não pode dividir a vida com uma pessoa só com um chakra básico. Não, você está indo na contramão da tua própria vida. Você descobre isso lá no final. Mas é importante que a gente descubra isso antes, né? Senão fica muito ruim, fica sem sentido a nossa existência. As nossas trocas, elas têm que ser feitas em todos os níveis, né? Então, quando você tem alguém na tua vida, alguém que você gosta, alguém com quem você se relaciona, não é tão fácil a gente ter uma pessoa que tenha o entendimento para exercer a vida com seriedade, com bom senso, com maturidade, saindo fora das coisas menores de nós mesmos. As coisas menores é a parte emocional, né? Aí você vai falar, mas Moisés, por que a parte emocional é menor? Se você olhar o número de raios com que esses chakras trabalham, por exemplo, o chakra básico, né, o esplênico, o umbilical, você vai ver que o número de energias com os quais eles conseguem trabalhar é muito menor. Se você for para o chakra coronário, ele trabalha com centenas de energias. Então, a tua percepção do mundo vai ser muito mais ampla, muito mais perfeita também, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais discernimento, né, a nossa vida é melhor, a nossa percepção do mundo é melhor, a nossa alegria é maior. Nós saímos do âmbito da euforia. As evocações, elas estão no âmbito das euforias, das pulsões, né? E com toda certeza ainda é um processo bem primitivo, né? Eu estou falando isso e peço desculpa para aquelas pessoas que eu possa estar de alguma forma magoando. Eu até digo, pode ser que eu esteja errado também, né? Então vocês me desculpem, mas é assim que eu vejo nesse momento, né? E pode ser até que depois eu mude, fale, não, vocês estavam todos certos. Mas pela lógica de todo o estudo que eu tenho feito, de tudo que eu tenho aprendido, eu vejo com sinceridade que nós temos que sair das euforias, das pulsões, né, da instintividade e subir para os chakras superiores. Que aí você vai se encontrar num estado de estabilidade muito maior, né, e as coisas fluem melhor. Uma pessoa que é evocada, se ela é uma pessoa que trabalha nos chakras mais baixos, ela se ressente bastante. Se ela tiver a consciência nos chakras superiores, ela se ressente menos, porque quem está evocando não consegue dar uma pegada tão forte, tá? Não tem o local onde pegar, né? A gente consegue pegar nas energias do mesmo nível. Eu espero ter, com esse adendo que eu fiz aqui,
aumentado o esclarecimento do que a gente está falando, né? Então, é isso aí. Agora, eu preciso falar uma coisa para você que é importante. Nós vamos ter o curso de projeção astral e clarividência. Curso de projeção astral e clarividência você não deve perder, porque ele será no sítio São Damião. O sítio São Damião é um local que nós temos trabalhado, né, para que seja um local de desenvolvimento humano. Nós temos vários projetos com relação, né? E aquelas pessoas que quiserem se somar para nos ajudar serão sempre bem-vindas, né? O sítio São Damião e o SEC não é um lugar onde a gente faz diferenças, né, de ideias, de pensamentos. Nós colocamos as nossas ideias e pensamentos, mas aceitamos que os outros coloquem também, né? De repente, o que eu estou falando aqui, você vai falar, puxa, mas isso, né, eu não aceito e não acredito. Tá, você tem o direito, não é verdade? Aí, se a gente começar a fazer uma composição mais saudável nesse mundo, nós todos vamos conseguir nos relacionar muito bem e promover um crescimento de todo esse planeta que eu acho que é importante, né? Então, nosso curso de projeção astral vai ser no sítio São Damião, é projeção astral e clarividência. Nós vamos fazer muitas experiências lá, você vai gostar e vamos conversar muito. Então, é só ligar no 5904-2116, não esqueça, 5904-2116, para você fazer a sua inscrição ou entrar no nosso site para ter mais informações. O site é o www.centrodeestudos.org, tá ok? Então agora vamos continuar aqui. Olha, essa pessoa, ela coloca o seguinte... Provavelmente ela escreveu à noite, porque ela está dizendo boa noite aqui, né? Ela diz... o que ela diz é o seguinte: o ser humano pode morrer de solidão? Aí depois ela descreve, né, o que ela pensa. Sempre tive uma sensibilidade muito grande de sentir as energias das pessoas e dos ambientes, o que normalmente me deixa muito mal. Aí ela escreve entre parênteses, chakras baixos. Mas tenho percebido que ultimamente venho tendo pensamentos muito confusos, rápidos e depressivos, que ficam oscilando de um dia para o outro. Isso poderia ser por conta que sou uma pessoa que sinto muita solidão? Meu esposo conversa com todo mundo, menos comigo, e tenho dificuldades de ser aceita pelas pessoas. Por isso não tenho nenhum amigo. Percebo que as pessoas só se aproximam de mim quando precisam de algo material. E isso me deixa muito triste. Sinto que aos poucos estou perdendo meu brilho, minha vontade de viver e a minha fé. Ela diz aqui para ajudar. Olha, eu penso que você está descrevendo uma situação de desvitalização e da aproximação de uma depressão, né? É o que você está descrevendo. Mas isso é só uma observação da minha parte, né? Porque a gente pode sentir tudo isso e está num nível muito... que muitas pessoas têm até, né? Um nível muito fraquinho, né? Muito leve, de um início de depressão. Agora, seria interessante que você conversasse essas coisas, né, e até buscasse ajuda. Eu penso que a gente tem que buscar ajuda quando a nossa parte emocional não está muito bem, né? Você está dizendo que o seu marido, ele não conversa com você, pelo jeito, né? Conversa com todo mundo, menos comigo. Então, um relacionamento tem que ter bate-papo, tem que ter alegria, tem que ter, sabe, a gente tem que compartilhar as coisas, né? Senão a vida fica vazia. Você fica sozinha na tua casa, mesmo quando teu marido está, não tem cabimento isso, né? Tem que haver conversa, né? Sabe uma coisa que é interessante? Que eu acho que a nossa tecnologia, ela vai afastando todos os seres humanos, né? Se você tiver duas pessoas numa casa e você ligar a TV, as pessoas não conversam mais, né? Elas conversam com a TV, não é isso? Se você colocar um computador, a pessoa que tem o computador, ela acaba conversando com o computador, mas ela não conversa com quem está por perto. E assim por diante. Então nós temos que aprender isso, né? Que a gente precisa se relacionar com o outro, precisa conversar, precisa caminhar, precisa fazer um monte de atividades, né? Sabe, tem coisas que são muito simples, né? E a pessoa sentada do teu lado fala, posso te ler um livro? Aí você começa a ler o livro, a pessoa começa a te escutar, ou ela lê o livro para você, não é verdade? Ou então me conta como é que foi o teu dia, começa a se relacionar, porque senão a vida vai ficando vazia, você não tem troca nenhuma, não sobra nada, né? De nada sobra nada. Então seria bom, eu penso que talvez você sentasse com o teu marido e contasse isso para ele, conversasse com ele. Se ele não conseguir entender o que você está passando,
E se você tiver possibilidade, de você procurar alguém que possa te ajudar, né? Um profissional do comportamento humano, para você poder contar isso, desabafar, né? Se livrar de um monte de coisas que a gente vai criando e vai deixando a nossa vida, às vezes, muito escura, tá certo? Eu espero ter respondido o que você colocou aqui, né? Mas, de qualquer forma, se você achar que não, pode escrever de novo que a gente vai conversando, tá ok? Curso de projeção astral e clarividência em São Damião, sítio São Damião. Você não deve perder. Vai ser um curso ministrado por mim, a gente vai poder conversar muito, vamos aprender muita coisa sobre comportamento humano, sobre espiritualidade. Eu diria que é um curso de vida, porque foi isso que uma pessoa disse no último curso de projeção astral e foi o que uma pessoa disse numa vivência que a gente fez há pouco tempo também. Ela falou, nossa, minha vida, eu mudei totalmente a visão da minha vida. Nós precisamos abrir a nossa cabeça, tirar as crenças, os condicionamentos e começar a fazer um caminho livres, livres até de nós mesmos, né? Porque a gente vai colocando tanto, pendurando tanta coisa na gente, que quando você olha, você nem se reconhece, não é verdade? Então parar de ser, sabe, o egão da vida e começar a se enxergar como alguém que faz todas as coisas naturais sem ter que prestar conta nem para você nem para ninguém, né? Fazer as coisas com bom senso, com boa vontade, né? Com afeto, né? Olá, Moisés, queria saber quais são as entidades, olha só essa pergunta aqui é uma pergunta, quais são as entidades que acompanham os corruptos? Como estamos na época de eleições, eu queria saber como que anda a política de nosso país, se estão bem acompanhados ou não. Também, qual é a opinião sobre um possível comunismo no país? O que fazer para tal barbaridade não aconteça? Olha, os regimes políticos, eu não entendo muito de política, né? Mas eu creio que quando eles foram criados, as intenções eram boas. O que estraga, sempre o que estraga nessa terra, são as pessoas mesmo, somos nós, né? Com as nossas ambições, nossos desejos, né? Quando você acessa o poder, você já não tem aquela frase, não sei se foi assim que ele falou, mas o Maquiavel disse que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, né? A pessoa perde o link com tudo que está à volta, ela não consegue mais enxergar nem o ser humano, nem a família, nem nada, né? Ela quer o prazer do poder, né? E aí as pessoas valem muito pouco. Então isso é para você pensar, né? Quando a gente se encontra e é acompanhado por aquilo que a gente é. A gente não pode pensar porque se eu sou um governador, um presidente, sabe, alguma coisa assim, que administra um país, uma comunidade, alguma coisa, que a gente é mais elevado. Isso não tem a ver, não, né? As pessoas que são melhores de caráter e moralmente, elas com certeza têm acompanhantes do mesmo nível. Se você pegasse um Gandhi, né, que era uma consciência que lutou pelo país, né? Ele não se preocupava, não, ele não agredia ninguém, não. Ele apanhou muito, né? Tomou soco no rosto, na boca, perdeu o dente e continuou com o pensamento, né? E libertou a Índia, não é verdade? Ele fazia a própria roupa, né? Ele vivia com muito pouco e ele tinha uma formação boa, né? Mas ele lutou pelos direitos humanos. Quem você acha que acompanha um Gandhi? Consciências melhores, né? A gente vai até falar muito mal dele, mas consciências melhores. Então, se você pegar outras consciências que trabalharam pela humanidade, com certeza os acompanhantes delas são consciências melhores, né? A gente é que quer e acha que o cargo indica a evolução espiritual, mas não funciona assim não, tá? De jeito nenhum, né? Não significa que você, por ter um cargo de presidente numa empresa, você é melhor que os outros. Então, é bom a gente saber disso. E daí eu penso, né, penso que é de você analisar. Cada um é acompanhado pelo que faz, não tem jeito, né? Não é porque a pessoa está melhor vestida, não é porque a pessoa fala melhor, né? Ou aparentemente fala melhor, não é porque a pessoa sabe usar as palavras e a retórica que ela é mais evoluída e que os acompanhantes são melhores. A gente é acompanhado pelo que a gente é, não adianta que nós não vamos fugir disso, né? Então,
é isso que vai acontecer mesmo, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com. No Facebook você tem os amigos do SEC que você pode participar e conversar com aquele pessoal e aprender um monte de coisa, né? E, na verdade, né, o SEC é um local que eu, pessoalmente, né, vejo que é para todo mundo conseguir se ver melhor, se enxergar e evoluir. A questão principal que eu coloco sempre é que o nosso caminho aqui não é para ser. Nós não podemos achar que estamos evoluindo porque temos conhecimento. Isso não faz diferença, não. Você pode ler 5.000 livros, saber todos de cor e não ser melhor. Então, o conhecimento é fundamental, mas a mudança de comportamento, a nossa autorrevisão, né, ou sozinho ou com a ajuda de um profissional ou de alguém que entenda disso, é importante. Senão nós ficamos repetindo as coisas, né? Nós estamos há séculos repetindo as coisas e achando que estamos certos, porque nós somos convenientes. É melhor acreditar em alguma coisa do que não acreditar em nada. E eu acho que é melhor a gente ser o próprio referencial de nós mesmos, né? Nós ficamos procurando um monte de referencial externo, né? E toca procurar referencial externo. Então, a gente procura gurus, santos, deuses e todo tipo de coisa. E no final, eu penso, né, que tudo que a gente precisa para ser melhor é fazer um trabalho com nós mesmos, né? Isso é uma busca. Aí você vai falar, mas isso é fácil. Tá, então começa a fazer com seriedade, tá? Porque nós nos enganamos o tempo todo buscando respostas fora, e as respostas estão dentro. Pergunta para você como você se sente na tua relação com você mesmo. E aí você vai ver que uma grande mentira sempre nasce. Não me sinto muito bem. Não. Vê as tuas dificuldades, vê os teus medos, vê situações em que você não consegue lidar com elas, vê se você tem timidez, vê se de noite você consegue dormir tranquilo, né? Isso aí é... Toda vez que a gente vai fazer alguma ação, a gente às vezes fica impossibilitado de fazer porque nós não tem uma barreira emocional que está aqui dentro que nos atrapalha. E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Isso acontece muito com as pessoas que vão fazer projeção astral, né? Aí, não, Moisés, eu vou praticar o relaxamento, né? Eu tenho boa concentração, né? Já estudei muito, eu vou conseguir fazer sim. Aí a pessoa vai, deita na cama, né? E para relaxar já é difícil, né? Porque você tem que soltar o teu corpo totalmente. Você não pode ter nenhuma trava, né? Porque tem as travas que a gente vê, né? E tem as travas que a gente não vê. As que a gente não vê sempre atrapalham a gente de alguma forma. Aí a pessoa deita na cama, procura se soltar o máximo possível. Quando ela começa a ter uma situação em que o corpo astral está começando a se soltar, ela começa a ficar com medo. Aí tudo que tiver no ambiente é assustador, né? Até um estalo, um barulho qualquer, a pessoa entra num pânico, sabe, numa palpitação e volta para o corpo e fala, não quero ir porque tem alguma coisa aqui. Sempre tem alguma coisa, né? Então, mas não funciona assim, gente. Nós temos que dar conta de nós mesmos para sermos felizes. Nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso telefone é 5904-2116. Eu encontro vocês no próximo programa.